mãe de Marcos. Sabe uma daquelas mulheres que caminhava junto de Jesus, que estava perto de Jesus? Uma dessas mulheres era a mãe de Marcos. E Marcos, ele não se chamava Marcos, ele se chamava João Marcos. E para não se confundir com o nome de João Evangelista e João Batista, começaram a chamar João Marcos de Marcos. Pra vocês terem uma ideia, a família de Marcos era tão importante para Jesus que a última ceia e Pentecostes aconteceu na casa dos pais de João Marcos. E por que eu estou contando isso para você? Existem coisas nas Sagradas Escrituras que os apóstolos, que quem escreveu os evangelistas, vocês não viram. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, aquela narrativa do anúncio ali, somente Nossa Senhora sabia com riqueza de detalhes tudo aquilo que aconteceu. As falas que Nossa Senhora ouviu do anjo, o que Nossa Senhora falou para o anjo, o que Santa Isabel falou para Nossa Senhora. Só que chega um determinado momento da Bíblia que nós temos que entender que são coisas que Jesus está falando. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, na Sagrada Escritura, tudo é muito importante. Porém, entretanto, contudo, todavia, nós temos que dar mais importância naquilo que Jesus está dizendo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui para essa parábola. Um dia Jesus ele foi convidado para almoçar, jantar, tomar uma refeição na casa de pessoas que eram consideradas pecadoras públicas, os publicanos. O judeu, quando ele quer se aproximar de alguma pessoa, o que ele faz? Ele oferece para a pessoa um jantar. O judeu, quando ele quer se aproximar de alguém, ele se senta à mesa do outro. Sentar-se à mesa para o povo judeu significa intimidade. E Jesus então foi pôr-se à casa dessas pessoas que eram consideradas pecadores públicos. E o pecado dela tinha sido exposto para todo mundo. Na época de Jesus, as casas, elas não eram como a gente tem hoje, muradas. Somente as cidades eram muradas. Antigamente, na época de Jesus, as casas não tinham muro. Então, quando a pessoa passava pela rua, ela via a casa. E ainda mais quando a pessoa dava uma refeição. Na época de Jesus, a sala de jantar, a sala de comer, era no segundo andar das casas. Então Jesus, foi convidado para o jantar, ele estava no segundo andar de uma casa. Amém? Então ele diz amém. E aí, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, porque eles se achavam melhores ou maiores que os publicanos, que os pecadores, eles começaram a murmurar, falavam assim: olha, o mestre de vocês, Jesus, ele come com os publicanos. E aqui nós já vimos um primeiro ensinamento. Não é porque o pecado do outro se tornou público que o pecado do outro é maior que o meu pecado que está em privado. Bata no seu peito falando isso, ó. Não é porque o pecado. Vixe, mas está muito fraco. Não é porque o pecado do outro se tornou público que o meu pecado é menor do que o dele. Talvez o seu pecado seja até maior porque está escondido. E os fariseus começaram a murmurar. Só que eu estou pregando aqui para pessoas inteligentes, amém? Eu quero que vocês prestem atenção em 3 pontos dessa pregação. E este é o primeiro ponto, amém? Esse é o primeiro ponto, amém? Qual que é o primeiro ponto? Quando Jesus fica sabendo que os fariseus, os escribas, os mestres da lei começaram a murmurar, Jesus ele desce do segundo andar da casa, amém? E ele vai para a porta da casa, amém? Onde Jesus está agora? Onde Jesus está agora? Ixi, tá muito fraco, gente. Vocês não almoçaram, não? Onde Jesus está agora? Na porta da casa. E Jesus, então, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Olha, vai dizer isso: um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se perde. E ele deixa as 99 e vai atrás daquelas que se perdeu.
E quando ele encontra, ele pega essa ovelha, coloca ela nos ombros e Jesus disse: haverá mais júbilo no céu por um pecador que faz penitência do que por 99 justos que não precisam. Então eu quero te dizer uma coisa: se existe aqui no meio de nós um pecador e ele se converter, todo esse PHN já valeu a pena. Se você for esse pecador e hoje você voltar para Jesus, eu quero te dizer uma coisa: vai ter festa no céu, porque você está voltando para Jesus. Então Jesus, ele não se contenta, ele conta a segunda parábola. Ele diz que uma mulher tem 10 moedas, 10 dracmas, e essa mulher perde uma dessas moedas. Se a gente for pensar pela lógica, gente, quem é que tem 10 moedas, perde uma, vai atrás daquela que se perdeu? Se eu tivesse 10 reais e perdesse R$1, eu ia atrás do real, não ficava com 99, ficava com as 9. Mas essa mulher, ela vai à casa e quando ela encontra, ela faz festa. Deixa eu te dizer uma coisa: na época de Jesus, as mulheres, elas não eram valorizadas, amém? Pra vocês terem ideia, quando Jesus ele multiplica os pães, os peixes, eram contados apenas 5.000 homens, porque as crianças e as mulheres, elas não eram contadas. E por que eu estou te falando isso? Porque a dracma era uma forma da mulher ter o seu seguro de vida, amém? Então, quando a mulher ela perdia aquela moeda, ela perdia o seu seguro de vida. Quando o pai dela morresse, ou quando o marido dela morresse, ou quando alguém se perder, que era o tutor daquela mulher, ela precisava de ter aquele dinheiro para ela pagar o velório dela, pagar o enterro dela, pagar o seguro de vida dela. E quando ela perdia aquela moeda, ela perdia a sua própria vida. E então Jesus vai dizer bem assim: haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E Jesus, ele chega, meu irmão, minha irmã, a um ponto que eu vou dar nome aqui nessa pregação de absurdo da misericórdia. Repita comigo: absurdo da misericórdia. Não basta Jesus falar da ovelha perdida, não basta Jesus falar da mulher que perde uma moeda. Jesus, ele fala de um filho que mata o próprio pai. Jesus vai começar dizendo, versículo 11, pode abrir sua Bíblia aí. Vai dizer bem assim, olha: um pai, um homem tinha quantos filhos? Um homem tinha 2 filhos. E um desses filhos, o que ele resolve fazer? Matar o pai. Por que ele resolve matar o pai? Porque ele pede a herança do pai. Quando é que a gente recebe uma herança? Quando alguém morre. Por mais que em vida a pessoa reparta os bens, reparta a herança, reparta o dinheiro, você vai ter posse naquilo ali somente quando aquela pessoa morrer. Porque quem conquistou aquilo foi o outro. Quem batalhou por aquilo foi o outro. Quem lutou por aquilo ali foi outra pessoa. Então a herança é algo que nos dá quando alguém morre. E esse filho, esse menino, ele resolve simplesmente o quê? Matar o pai. Porque ele não tinha conquistado aquilo. Ele resolve pela própria cabeça dele de quê? Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E olha, para te dizer uma coisa, quais foram dos 2 filhos que pediu a herança? O mais novo ou o mais velho? Qual foi? Qual foi? O mais novo. Por que o mais novo? Porque significa a sua imaturidade. Significa a sua inconsequência. Significa a sua falta de perspectiva de olhar para o amanhã. Gente, quantas vezes nós que somos jovens, jovens igual você, me colocam na sua condição de jovem e a gente fala assim: nada, eu posso fazer o que eu quiser hoje, carpe diem, amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Quantas vezes nós jovens, levados pela nossa imaturidade, a gente age com falta de sabedoria, a gente age com inconsequência, a gente age pensando somente no agora e desculpa, dane-se amanhã. A gente age somente pensando no hoje. A gente não quer saber das consequências que isso trará na nossa vida. E essa nossa juventude, muitas vezes nós jovens, nós estamos nos perdendo por causa da nossa imaturidade. Porque nós estamos muitas vezes sendo inconsequentes. Porque muitas vezes nós não estamos pensando no amanhã. Ei, quantos de nós jovens estamos morrendo no pecado, sem pensar que amanhã terei que prestar contas para Deus? Sem pensar
que amanhã eu posso morrer e eu tenho que prestar contas para Jesus e falar: Jesus, está aqui a minha vida. Quantos de nós jovens a gente está se perdendo? Quantos jovens estão no tráfico, nas drogas, na prostituição, na bebida, no adultério, sem pensar que amanhã ele pode morrer e ele pode prestar contas para Deus e Deus falar: olha, eu não te conheço. Quantos jovens estão fazendo mal a si mesmo? Quantos jovens estão fazendo mal aos seus pais? Porque não está pensando no pai, não está pensando na mãe. Quantos jovens estão caindo porque não está pensando na sua própria vida? Ei, jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei qual é esse menino, não. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Se a gente for reparar, ele não tinha muitos motivos para pedir herança. Sabe por quê? Que quando ele volta para casa, o filho mais velho, o irmão mais velho, vira pro pai e fala assim: pai, você tá dando para esse menino aquilo que ele esbanjou? E o pai diz para ele assim: ô meu filho, tudo que é meu é teu. O que significa isso? Que ele era um pai que era bom. Ele não era um pai ruim. Ele não amarrava as coisas. A hora que o filho quisesse, ele poderia comer, ele poderia beber, ele poderia vestir, ele poderia fazer o que ele quisesse. Aquele menino, ele não tinha motivos para provavelmente pedir herança. Ele não tinha motivo para afastar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você também não tem motivo nenhum para se afastar de Deus. Nada e ninguém neste mundo é motivo para a gente se afastar de Deus. Esse relacionamento que acabou não é motivo para você se afastar da presença de Deus. Esse vestibular que você não passou não é motivo para você se afastar da presença de Deus. Essa depressão que você está passando não é motivo para você se afastar da presença de Deus. Essa humilhação que você passou, está passando na sua vida, não é motivo para você se afastar da presença de Deus. O término do casamento dos seus pais, da pessoa que você ama, não é motivo para você se afastar da presença de Deus. Ei, não existe nenhum motivo para eu e você se afastar da presença de Deus. Não tem decepção, não tem mágoa, não tem nada. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as coisas que acontecem na nossa vida são para nos aproximar de Deus. É para a gente estar mais perto de Deus. Ele não tinha motivo nenhum. Você não tem motivo nenhum para sair da casa de Deus. Talvez te maltrataram dentro da casa de Deus. Talvez te maltrataram fora da casa de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: seja bem-vindo de volta, porque nada e ninguém neste mundo é motivo para te afastar da presença de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se alguém dentro da igreja, ou fora dela, ou você mesmo, se afastou de Deus por algum motivo, eu quero te dizer uma coisa: seja bem-vindo de volta à casa de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, sabe o que acontece? A gente mata Deus. E você sabe quando é que a gente mata Deus? Como é que a gente mata Deus? Quando a gente peca. O pecado, ele é uma ofensa a Deus. Todas as vezes que nós pecamos, olha para aquela cruz. Imagina Jesus ali. Nós estamos furando o lado de Jesus mais uma vez. Toda vez que nós pecamos contra um dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Toda vez que eu não amo a Deus, que eu não amo o meu irmão, que eu não amo o próximo, toda vez que eu peco, eu estou matando Deus outra vez. Olha, o pecado, ele é um ódio contra Deus. Você pode dizer assim: Vitinho, eu nunca odiei Deus. Mas eu te dizer uma coisa: o pecado, ele é em si um ódio contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, no parágrafo 1033. Nós não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Você só pode estar unido 100% a Deus se você fizer a opção livre de amar Deus. O que é a opção livre de amar Deus? É de rejeitar todo e qualquer pecado. E o Catecismo vai continuar dizendo assim,
Não podemos, porém, amar a Deus se nós pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Então, se você não vai à missa domingo, você está pecando contra Deus, você está matando Deus. Se você diz o nome de Deus em vão, você participa de piadinha com o nome de Deus, de piadinha blasfemando o nome de Deus, se você não guarda o dia de festa, se você não honra seu pai e sua mãe, se você xinga o outro, fala palavrão, se você peca na castidade, se você rouba, se você conta mentira, falso testemunho, se você cobiça a mulher do próximo, o homem do próximo, se você está nesses erros, você está matando Deus. Todo pecado que é considerado grave é pecado contra os 10 mandamentos. Vamos repetir comigo? Todo pecado considerado grave é contra os 10 mandamentos. E aí, o que eu posso imaginar? Que esse jovem, ele teve alguma influência. Eu posso imaginar que esse jovem teve alguma influência interna ou externa para pecar contra o pai, não é verdade? O que eu provei aqui para vocês? Que ele não tinha nenhum motivo, amém? Ele não tinha nenhum motivo, amém? E qual foi as influências internas? Do orgulho, da vaidade, da prepotência, da soberba, do demônio. Falando assim, não, vai lá. Pega contra esse velho aí. Vai lá, pega contra Deus. E quais são as influências externas que nós temos muitas vezes? As influências a nossas amizades. Quantos que estão no nosso meio que se perdem, ou que se perderam, ou que vão se perder por conta das falsas amizades. Amigo de verdade é aquele que te leva pro PHN, gente. Amigo de verdade é aquele que te leva pra igreja. Amigo de verdade é aquele que te leva pra internação. Amigo de verdade é aquele que te leva pro EAR, pro MAR, pro grupo de jovens. Você tem esse amigo do seu lado? Abraça ele e fala assim, você é meu amigo, viu? E aplauda essa pessoa que tá aí, gente. Aplauda, porque ele é uma pessoa de Deus. Levanta sua mão direita e fala assim comigo, em nome de Jesus. Eu renuncio hoje todas as falsas amizades. Todos aqueles que me levam pro boteco. Todos aqueles que me levam pra farra. Todos aqueles que me levam pro pagode. Todos aqueles que me levam pro baile funk. Todos aqueles que me levam pro show do mundo. Todos aqueles que me levam pra prostituição. Eu não quero mais a minha vida. Eu só quero aceitar agora as amizades que Deus tem pra mim. Levante sua mão. Eu quero dizer uma coisa. Se você não tem ainda amigos que são de Deus, eu quero ser seu amigo, amém? Amém. Eu quero ser seu amigo. E se você ainda não tem pessoas que perto de você que são seus amigos, é amigo de verdade, você vai tratar de fazer um amigo. Porque amigo de verdade é aquele que te leva para perto de Deus, não é aquele que te leva para o mundo, amém? Aplauda essa verdade em nome de Jesus. O pai era tão bom, gente, que ele repartiu entre os eles haveres. O pai falou assim, você quer ir embora? Então tá, pode ir. Deus é tão bom com a gente, que até quando a gente faz uma escolha ruim, Deus não interfere na nossa escolha nenhuma. E isso que eu estou dizendo para você é para você parar de ficar questionando Deus. Quando acontece algo de ruim na sua vida, quando acontece algo de ruim na sua vida, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, abençoado. Porque você faz más escolhas do que colocar a culpa em Deus. Deixou ir. Vai dizer que pouco tempo depois, ele juntou tudo que ele tinha e partiu. Ei, gente, sabe como você não lê muita Bíblia? Eu vou te explicar uma coisa aqui. Vou te explicar uma parada. Fala assim comigo, Vitinho. Então me explica.
O que está dizendo aí no versículo 13? O que está dizendo no versículo 13? Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço. Amém? Porque poucos dias depois, o pai deu tempo para ele pensar se era aquilo mesmo que ele queria. Sabe por quê? Para colocar mais peso sobre a decisão que ele tinha. Muitos de nós, falam assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, sabia sim. A sua consciência te acusou. Sabe quando você ficou no quarto sozinho com o seu namorado, com sua namorada? E você sabia que você não podia fazer aquilo, mas você fez? A sua consciência te deu tempo para você pensar que você não podia fazer. Sabe quando numa festa te ofereceram uma coisa para você cheirar, para você fumar, para você beber, e você pensou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 vezes, e mesmo assim você fez? É a sua consciência te falando, olha, não faz isso não. Sabe quando você te oferece algo de errado para fazer, e você com milésimo de segundo ainda pensa naquilo? É esse poucos dias, pouco tempo. O pai deu tempo. O pai ainda deu um tempinho para ver se ele era aquilo que ele queria. Para ver se era aquilo que ele queria se afastar. Sabe por quê? Deus não quer que a gente se afaste da presença dele, não. O pai estava segurando o menino, estava falando, fica perto de mim. Não vai não. Aqui a casa é boa. Tem comida, tem roupa lavada. Você trabalha um pouco com isso que é bom. E o menino não quis nem saber. Partiu para um país muito distante. E você sabe o que eu observo sobre essa palavra? Na época de Jesus tinha Pix. Na época de Jesus tinha conta no banco. Como é que ele recebeu a herança? Sabe como é que foi? O pai deu a ele bois, cavalos, jumentos, dromedários, carneiros, e ele pegou tudo que ele tinha e partiu. Só que ele, provavelmente, ele não foi sozinho. Tinha mais pessoas com ele. E é isso que eu quero dizer para você. Olha, tem pessoas que vão te ajudar a você sair da presença de Deus. Mas quando você estiver na lama, elas vão sair de perto de você. Ele partiu para um país muito distante. Você sabe o que significa isso? Distância de Deus. Quanto tempo você está distante de Deus, filho? Quanto tempo você não vai na missa? Domingo? Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você está nessa prostituição? Eu quero dizer para você que, menina, você que está na prostituição, hoje é o dia de você sair disso. Eu quero dizer, muitos de nós, homens que estamos aqui hoje, que estamos afundados na pornografia, na masturbação, isso é uma distância de Deus, nós temos que sair disso. Quantos homens que estão aqui também, afundados na maconha, afundados nas drogas, é hora da gente voltar para a presença de Deus. Nós não podemos mais ficar distante de Deus. A distância de Deus está te roubando de você mesmo. É por isso que você está se afundando na depressão, na síndrome do pânico, na miséria. Quando a gente fica distante de Deus, a gente faz coisas absurdas. Quando a gente está distante de Deus, a gente parte para o adultério, a gente parte para a mentira, a gente parte para coisas erradas, a gente começa a mentir para o nosso pai, mentir para a nossa mãe, a gente começa a mentir para as pessoas, a gente começa a faltar aula, a gente começa a não rezar mais, a não estudar mais, porque a gente vai acumulando pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, e miséria em cima de miséria. E o que então vai dizer a palavra de Deus? Que depois dele ter esbanjado tudo que ele podia, ele esbanjou tudo. Ele gastou tudo. O que é esse gastar tudo? Ele fez tudo que ele podia fazer de errado. Pensa aí. Pensa naquele seu erro de estimação, naquele seu vício de estimação, naquele seu pecado de estimação. Aquele jovem fez isso 10 vezes mais.
30 vezes mais, 40 vezes mais, 50 vezes mais, 1000 vezes mais. Ele se afundou na lama. Ele esbanjou tudo que ele tinha. Então, vai dizer que depois, sobre aquela região, veio uma grande fome. Sabe o que significa essa fome? Dentro da nossa alma, existe um vazio que só Deus pode preencher. É por isso que você muitas vezes busca no namorado, na namorada, preencher um vazio que só Deus pode preencher dentro do seu coração. Olha, ninguém neste mundo é responsável por preencher o vazio que existe dentro do meio do seu coração, que não seja Deus. A minha esposa linda, maravilhosa que está ali, meu filho lindo, maravilhoso que está ali, eles não são responsáveis por preencher o vazio que existe dentro do meu coração, porque esse vazio que existe dentro de mim, somente Deus pode preencher. E esse vazio que existe dentro do seu coração, só Deus pode preencher. Não tem cruzeiro, não tem atlético, não tem política, não tem droga, não tem bebida, não tem festa, não tem balada, não tem influência, não tem ninguém neste mundo que pode preencher o vazio interior que existe dentro da nossa alma. A nossa alma, ela tem sede de Deus, ela tem necessidade de Deus. A nossa alma tem vazio que só Deus pode preencher. Bento 16 vai dizer que nós temos uma busca por aquilo que é improvável, uma busca por aquilo que é superior, uma busca que só Deus pode preencher. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de buscar nas pessoas, nas coisas, nos sentimentos, aquilo que só Deus pode preencher dentro do seu coração. Só Deus pode preencher. Só Deus pode dar felicidade. Você pode até estudar, ser bem sucedido na sua vida financeiramente. Você pode até ser a pessoa mais rica desse mundo, ter o melhor celular do mundo, o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, tudo de melhor neste mundo. Você pode ser uma pessoa extremamente infeliz. Porque só Deus é capaz de te dar a total felicidade. É por isso que você compra roupa, troca de celular todo ano, mexe no cabelo, corta o cabelo, faz isso, faz aquilo, passa maquiagem, vai na academia e corre. Você está sempre infeliz, sabe por quê? Você está buscando no mundo somente aquilo que o céu pode te dar. Olha para o céu. Imagina que está aberto. Somente Deus pode te dar aquilo que o seu coração deseja. Somente Deus pode te dar aquilo que o seu coração anseia. Só que muitas vezes, nós jovens precisamos de palama, como esse menino foi, para a gente poder aprender que só Deus pode preencher os vazios da nossa alma. E o que aconteceu? Aquele jovem, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi cuidar dos porcos, porque nem alimento dava para ele. Ele não tinha dinheiro nem para comprar comida. E o porco, para o povo judeu, é considerado um animal impuro. Então significa que ele estava numa terra pagã. E o pecado daquele jovem era tão grande, que ele tinha abandonado o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e tinha ido para uma terra estrangeira adorar outros deuses. Olha a gravidade do que acontece quando a gente se perde. Vai começando de pecadinho, de repente a gente abandonou Deus por completo. E aí ele abandonou Deus por completo, ele foi cuidar dos pobres. E o que aconteceu? Ele foi tentar alimentar-se da comida que dava para os pobres. Qual que é a comida que dá para os pobres? Qual que é a comida que dá para os pobres? Eu não escutei. Qual é a comida que dá para os pobres? Nós brasileiros damos lavagem, mas o povo judeu não. O povo judeu dá para os pobres um legume chamado vagem ou lanche. Sabe o que significa essa vagem, essa lanche? Ela é parecendo um pepino, que é bonitão por fora, mas quando come, ele é vazio por dentro. Assim é o pecado.
O pecado parece por fora muito bonito, mas quando a gente se alimenta, ele é vazio. Quantas vezes você sozinho pecou e depois, quando você cometeu o pecado, você sentiu um vazio dentro do seu coração? É isso que acontece. O demônio mostra pra gente algo muito belo, mas quando a gente se alimenta daquilo, aquilo causa um vazio interior tão grande na gente que a gente se sente nojento. O pecado, ele nos enoja. O pecado causa em nós distanciamento, frieza. O pecado causa em nós sentimento de indiferença. Sentimento de que eu não sou digno de estar na presença de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui para você, sem medo de ser feliz. Tem no mínimo no meio de nós mais de 200 pessoas que não se sentem dignas de estar na presença de Deus por conta do pecado. Você está na lama tão grande assim como esse menino que você não se sente digno de estar aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Pai te espera de braços abertos. O que aconteceu? Aquele jovem caiu em si. Ele pensou assim, oh meu Deus, na casa de meu pai tem pão de abundância. Lá até os empregados comem. Eu vou levantar desse pecado que eu estou e vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para o meu pai bem assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de você chamar teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aquele jovem não levantou e partiu. Ei, lembra quando eu disse para você aqui que nós tínhamos 3 pontos nessa pregação? Qual que era o primeiro ponto? Jesus estava na porta. Quando aquele jovem estava voltando, onde é que o pai dele estava? Onde que o pai estava? O pai também estava na porta. Tanto que o pai viu ele distante, o pai correu ao encontro dele. Na época de Jesus, as pessoas mais velhas, elas não poderiam correr, porque significa que eram pessoas que não tinham respeito. E o pai não estava nem aí para ninguém. O pai saiu correndo. O pai saiu correndo também, porque na época de Jesus existia uma lei que se o filho pedisse a herança e os empregados do pai ficassem sabendo da existência do filho, os empregados poderiam até mesmo matar o filho. E sabendo disso, o pai correu, foi correndo atrás do filho e deu um abraço no filho. Quando o pai deu um abraço no filho, o filho disse assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou disso, se chamar teu filho, trata-me como um dos teus? Trata como um dos teus? Trata-me como um dos teus? Quando eu falei que a pregação tinha 3 pontos importantes, qual era o primeiro ponto? Jesus estava onde? O pai estava onde? E quando o filho fala com o pai, a palavra empregado. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, ela foi escrita no Novo Testamento em grego. Existem 3 significados da palavra empregado para o grego. O primeiro significado é quando o filho mais velho vira para os outros e fica sabendo que o filho voltou, o irmão voltou e fala assim nos outros, o que é que essa festa está acontecendo? O primeiro significado é, sabe aquela pessoa que trabalha para alguém já tem 20, 30, 40 anos e ela é considerada como se fosse da casa? Ela já tem a chave, ela abre a geladeira, ela come, ela dorme, ela faz o que ela quiser? Este é o primeiro significado da palavra empregado, em grego. É aquela pessoa que ela trabalha para uma pessoa que tem tanto tempo que ela já é íntima. Ela tem a chave da casa, ela é chamada de filho, pronto. O segundo significado é quando o pai vira para os empregados e fala assim, olha, traz para o meu filho um anel, uma roupa, calçados, porque o meu filho estava morto e reviveu. Esse segundo significado significa empregado, aquele que é escravo, aquele que trabalha ali, ponto final. Porque na época de Jesus ainda existiam os escravos. Só que quando o filho, ao voltar para casa, ele fala para o pai bem assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Você sabe o que o filho estava querendo dizer para o pai? Ele não estava querendo ser como um filho de novo, ele não estava querendo ser como um escravo de novo. Ele estava dizendo para o pai, pai,
Eu quero ser um trabalhador que trabalha para o Senhor diariamente. Eu quero trabalhar hoje, o Senhor me paga hoje e alimento. Amanhã eu vou trabalhar para você, o Senhor me paga amanhã. Depois de amanhã o Senhor me paga o trabalho que eu fizer para você. Em resumo, quando um filho volta para casa, o filho estava dizendo assim: pai, por hoje eu não vou mais pecar. Quando o filho volta para casa, ele diz: pai, P-H-N. Quando o filho volta para casa, ele diz assim: pai, só por hoje, pai. É assim que a gente volta. Pai, me aceita hoje. Hoje eu não quero pecar contra o Senhor. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Pai, hoje me aceita. Eu quero ser aceito. E o que o pai fez? Abraçou de volta. E eu tenho certeza que quando o pai abraçou aquele filho de volta, o pai estava esperando os filhos de braços abertos. O filho cantou uma canção para o pai. E eu gostaria que você pudesse cantar essa canção para Deus hoje. Tá bom? Estava com saudades de ti. Canta, Cruz, vai, canta.